Colegas, vamos então começar esta terceira palestra sobre o curso a respeito do Código de Processo Civil que vai entrar em vigor o ano que vem. Então, hoje, o nosso colega Soares Cervoni de Oliveira, juiz auxiliar da Corregedoria, é que vai fazer esta palestra, e ele também participa com muito afundo dos trabalhos de curso de mediação e conciliação. O currículo resumido dele, para a gente poder começar direto, é o seguinte: ele já é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela USP e professor da Escola Pós de Magistratura. Também é professor convidado de cursos de pós-graduação da Faculdade Mackenzie e da Fundação Getúlio Vargas, e tem várias obras jurídicas. Então, com a palavra, o colega Soares. Agradeço. Bom dia a todos. É uma satisfação, um prazer falar com todos aqui, principalmente aqueles que eu aprendi a admirar ao longo da carreira. São 18 anos de carreira, não é tanto comparado a nenhum de vocês, mas sempre vi todos aqui, sempre tive grande admiração por todos. Então, é uma satisfação muito grande que a gente converse hoje. E é uma conversa, é evidente que é uma conversa, né? Não tenho nenhuma condição de dar aula a ninguém aqui, nem essa pretensão. O que a gente vai fazer é dialogar sobre o código, e sempre que eu tenho dado essas palestras, eu tenho enfatizado isso. O importante é que a gente manuseie o código. A gente vá lendo, relendo, porque processo, visto como um encadeamento de procedimentos, não traz nenhuma novidade. Aqui não se trata do direito material, se trata do direito procedimental. Então, há algumas mudanças de procedimento, mas não são mudanças de substância. São mudanças apenas conceituais, mas do ponto de vista do método de trabalho. Alguma alteração do método de trabalho. Então, a gente vai conversar sobre essas alterações de método de trabalho, e, por se tratar de um curso gravado, me diziam aqui que há necessidade das intervenções serem feitas por microfone. Isso, às vezes, atrapalha um pouco, porque eu gosto mais de um diálogo vivo, daquela intervenção imediata, para que a gente converse. Mas, na medida do possível, o que a gente pode fazer, talvez, se houver intervenções, eu as repito aqui no microfone, mais ou menos o teor da intervenção, e procuro responder a elas, de maneira que a gente não fique travando toda hora a aula, levando o microfone para lá, levando o microfone para cá. Vamos conversar, e eu acho que, se eu repetir as perguntas, as indagações aqui no microfone, aquele que estiver vendo, ele vai entender qual o teor da indagação. O tema hoje é defesas do réu, né? Contestação e reconvenção. Muito bem. Mas antes de falar de defesa do réu, e eu acho que aqui é exatamente o momento oportuno para isso, é necessário que a gente trate do momento anterior à defesa, que é a audiência de conciliação ou mediação. Por quê? Porque muitos aqui tratam com maestria do tema da conciliação e da mediação e são interessados diretamente no assunto. Então, uma primeira alteração no que diz respeito à defesa é justamente o prazo para apresentação da defesa e o fato de não se tratar mais do primeiro ato posterior à citação, e sim agora a própria audiência, né? Audiência que se torna obrigatória. Então, não há sentido a gente falar em defesa do réu se a gente não falar antes da audiência de mediação e conciliação. E aqui eu chamo a atenção para uma primeira alteração de cunho principiológico. Os primeiros 12 artigos do Código de Processo de 2015, eles tratam dos princípios do Código. E, se você for já no artigo 3º, vocês vão ver que a conciliação e a mediação, elas deixam de ser um meio alternativo de solução de litígio e passam a ser um meio principal de solução de litígio, né? O legislador processual aqui, ele alçou a mediação e a conciliação ao mesmo patamar da solução adjudicada, ou seja, da sentença. O Código de 73, e a formação de todos aqui, é uma formação voltada para a prolação da sentença, para a resolução da lide por meio da solução adjudicada. Aqui o Código de 2015, ele tenta implantar, ainda que de maneira
nesse primeiro momento, um pouco até mesmo autoritária, porque ele impõe às partes a necessidade da conciliação, mas é uma forma de se fomentar a cultura da conciliação, né? Uma cultura que ainda hoje é muito retraída no nosso país, né? E quando falo de país, é o país inteiro mesmo, não apenas São Paulo, que está sempre na vanguarda das tentativas. Inclusive, por meio da resolução 125 do CNJ, as universidades, as faculdades de Direito já se tornou obrigatório uma grade sobre conciliação e mediação. A Universidade de São Paulo, agora no ano 2014, criou uma disciplina sobre mediação e conciliação. Muito bem. Então, a mediação e a conciliação deixam de ser uma solução alternativa e passam a ser uma solução no mesmo patamar da sentença. Então, o parágrafo 2º do artigo 3º diz: o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. O parágrafo 3º diz: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão, o verbo aqui é deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Claro, né? Inclusive no curso do processo judicial. De maneira que, antes da apresentação de defesa, a gente passa à análise do artigo 334 do Código de Processo. O artigo 334, ele trata da mediação e da conciliação. Então, o que ele diz? Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, e não for o caso de improcedência liminar do pedido, porque essa é uma possibilidade, tá? O julgamento liminar de mérito, evidentemente de improcedência, o juiz designará audiência de conciliação e de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Tá? Então, essa designação da audiência, ela é obrigatória. E aí surge uma primeira possibilidade. O autor, já na petição inicial, ele pode dizer que ele não quer a audiência de conciliação. Ele pode dizer que ele não quer se conciliar, ele já tentou se conciliar e não tem interesse. O que faz o juiz? Designa a audiência ou não designa a audiência? Designa. É obrigatória a designação da audiência, ainda que o autor diga que não deseja se conciliar. Pode ser que o autor também fique em silêncio. E aí, com mais força ainda, o juiz designa a audiência. Quando essa audiência não vai se realizar? Somente nas hipóteses em que o autor, já na petição inicial, disser que não quer a audiência, e o réu, com antecedência de 10 dias da data da audiência, também manifestar o seu desinteresse. Então, a audiência de conciliação ou de mediação, ela só não se realiza se ambas as partes manifestarem o desejo de que ela não se realize. Quando quaisquer das partes ou não se manifestar, ou disser expressamente que deseja a conciliação, a audiência se realiza. Mas aquela parte que não queria se conciliar, pode ser que ela não compareça à audiência. E o legislador, forte no sentido de dar dignidade à audiência de conciliação e mediação, ele impõe uma pena similar à litigância de má-fé, né? Ato atentatório à dignidade da justiça. Se autor ou réu não comparecer, deixar de comparecer à audiência sem um justo motivo, eles são apenados por ato atentatório à dignidade da justiça. Muito bem. Parágrafo 1º, ele diz o seguinte: o conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou mediação, observando o disposto nesse Código, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária. Esse é um primeiro ponto que eu chamo a atenção. Todos nós aqui, mais ainda os mais antigos, sempre foram juízes voltados à tentativa de conciliação antes de se passar uma instrução, ou mesmo no curso do processo, todos aplicávamos aquele artigo 125, inciso 4, necessidade da tentativa de conciliação a qualquer momento. O Código não é que ele retire do juiz essa função de conciliar, não, absolutamente. Mas ele introduz a figura do mediador ou do conciliador de maneira mais forte. Ou seja, de preferência, essa audiência de conciliação ou de mediação, ela não é feita pelo juiz, e sim pelo mediador ou pelo conciliador. Eu estou tratando mediação e conciliação partindo do pressuposto de que todos sabem a diferença entre mediação e conciliação. Muito bem. Por quê? Porque o legislador, baseado numa experiência já de tempos no processo civil, percebeu que muitas vezes a presença do juiz, embora saudável
à conciliação, elas, por vezes, inibe as partes, os advogados, de exporem suas pretensões, de abrirem mão de alguma coisa. Aquele que se vê na frente de um juiz, muitas vezes, ele não fala tudo o que ele gostaria de falar, ele não abre muito mão do seu direito, porque ele pode passar uma sensação de insegurança ao juiz. Então, o que o legislador percebeu é que, de preferência, para que as partes se sintam mais à vontade, é necessário que o próprio conciliador faça essa audiência, sem a presença do juiz, aliás, de preferência. O Tribunal de Justiça de São Paulo, nós estamos em outubro, conversava com o coordenador lá do Centro de Mediação e Conciliação, Dr. Ricardo, aqui em São Paulo, me parece que não está ainda se preparando para receber essa demanda enorme de audiências de conciliação que haverá. Portanto, é necessário o esforço de todos nós aqui. Eu acho que toda ajuda será bem-vinda. Por quê? Hoje, a distribuição de ações, por exemplo, no Fórum Central, é mais ou menos de 200 processos por vara. 45 varas cíveis. Vamos contar só o cível do Fórum João Mendes. 45 varas vezes 200 dá 9.000 processos por mês. São 9.000 audiências em tese. Claro que há alguns casos em que ambos dirão que não querem, ou vai se tratar de direito indisponível. Eu não estou nem contando as varas de família, que tem um setor próprio de conciliação. Mas imaginem a estrutura necessária para se dar vazão a 9.000 audiências, tratando só de Fórum Central, ainda tem os fóruns regionais. Então, isso é algo... a vacatio legis não foi tão grande, foi de 1 ano, mas 1 ano já era o suficiente para que a gente se preparasse. E isso eu estou falando de São Paulo, não estou nem falando dos outros estados. Os juízes, por sua vez, não têm condição de fazer isso nas varas, porque se eles forem fazer audiência todas nas varas, muito provavelmente eles vão fazer audiência o dia inteiro. Então, isso está gerando uma certa preocupação. Então, se por um lado é necessário fomentar a cultura da conciliação e da mediação, por outro lado, é necessário que haja estrutura para isso, né? A maioria das boas intenções de processo civil esbarra em problemas de estrutura, como sempre, né? Não adianta se alterar o procedimento se você não dá condições às varas que elas possam dar vazão às audiências de conciliação e mediação. Muito bem, presença necessária do conciliador e mediador. Parágrafo 2º também traz uma inovação necessária, mas um pouco no campo mais do imaginário do que do concreto. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses a data da realização da primeira sessão, desde que necessária a composição das partes. Veja, isso tudo é muito programático, né? A gente sabe aqui, por conta do excesso de trabalho, que a obediência a esses prazos e mesmo a continuidade de audiências é algo que pressuporia um número menor de processos, né? Pressuporia que o juiz cuidasse de menos processos. Por exemplo, hoje eu estou na corregedoria, mas na minha vara tem 12.000 processos, né? Não tenho como cuidar especificamente de cada um dos processos, marcando audiências e conversando com as partes. Claro que muitas vezes você faz isso um ou outro caso, mas a maioria dos casos seria necessária uma ajuda mesmo, de um centro específico com mediadores e conciliadores extremamente preparados que cuidassem disso. Muito bem. Passando um pouquinho para frente, chama a atenção também o parágrafo 6º. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. Então, veja a que ponto chega o legislador em querer que essa audiência se realize. Então, se você tem, por exemplo, um processo que tem um autor, ou 3 autores de um lado, 4, 5 réus do outro, se apenas um deixar de se manifestar, isso já é o suficiente para se designar a audiência de conciliação ou de mediação. Então, a audiência, repito, só não se realiza se todos os litisconsortes, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, manifestarem desinteresse. Basta o silêncio de um deles para que a audiência tenha que se designar. E a gente vai ver que essa hipótese do litisconsórcio ela é relevante no que diz respeito à contagem do prazo para a defesa, né? A gente vai ver que tem quase como uma armadilha aqui na hipótese de litisconsórcio passivo,
em relação à designação da audiência de conciliação e o prazo para apresentação de defesa. O parágrafo 8º, ele traz o que eu disse sobre o ato atentatório. Ele diz: o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida não em favor da parte contrária, mas revertida em favor da União ou do Estado, né? Por se tratar de um ato atentatório à dignidade da justiça, e não uma litigância de má-fé que visa a prejudicar a parte contrária, a multa é revertida ao Estado. O parágrafo 9º, ele traz a necessidade do acompanhamento das partes pelos seus advogados, e isso talvez tenha alguma repercussão nas tentativas que têm sido feitas, principalmente no interior do Estado, de se tirar um pouco da formalidade do ato, né? Conversávamos sobre isso, essa necessidade da presença do advogado. Claro, ninguém discute aqui que se trata de uma função essencial à justiça, mas, muitas vezes, a conciliação ela é buscada, tem aquelas conciliações, as chamadas conciliações de balcão, né? De alimentos, que são feitas no próprio fórum, no balcão do fórum, e a necessidade imposta da presença do advogado, por vezes, acaba atrapalhando um pouco esse desiderato de procurar a conciliação mais rápida, muito embora eu compreenda que, se tratando de um Código de Processo Civil, você tem que prever a presença necessária do advogado, né? Mais uma última palavra sobre mediação e conciliação, e que toca a nós todos que estamos aqui hoje. Tanto a Escola Paulista da Magistratura, quanto o Tribunal, quanto quaisquer entes que pretendam fazer isso, vão ter que formar mediadores e conciliadores agora. A mediação e a conciliação não vai poder ser feita por qualquer pessoa que tenha vocação ou interesse para fazer. O Código prevê a necessidade de escolas de formação, de cursos repetidos de formação, para que se crie um método de conciliação e de mediação, né? A coisa vai deixar de ser intuitiva, né? E vai passar a ser um pouco mais especializada. Esses cursos vão ser graduais e vão ser contínuos para a formação de mediadores e conciliadores. E aqui, no âmbito do Estado de São Paulo, se criou uma lei já para que se profissionalize a figura do mediador e do conciliador, né? Muito bem. Então, esse primeiro ato do processo, realização da audiência de mediação ou de conciliação. E passa-se, então, não obtida a conciliação ou não obtida a mediação, à fase da defesa do réu. Muito bem. Os artigos 3, 3, 5 e seguintes tratam da contestação. E aqui vige, no Código de 2015, com toda a força, o princípio da concentração dos atos de defesa na própria contestação. Se no Código 73 não era bem verdade que toda a defesa deveria ser apresentada em contestação, porque nós tínhamos as exceções, nós tínhamos as impugnações, no Código de 2015 esse princípio passa a ser real, passa a ser verdadeiro. Realmente a contestação, ela comporta, ela traduz todos os atos de defesa do réu, porque o Código de 2015 já não prevê a figura das exceções, já não prevê a figura das impugnações, como a gente vai ver, impugnação ao valor da causa, impugnação à assistência judiciária gratuita, tudo está concentrado na contestação, né? O artigo 335 cuida do prazo, e ele diz o seguinte: o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, e aí vem os incisos. E aí eu chamo a atenção para um primeiro ponto, prazo de 15 dias úteis, né? O Código de 2015 inovou, na minha opinião, de forma negativa, nesse ponto, dizendo que os prazos se contam agora em dias úteis apenas. E a gente vai ter um primeiro probleminha aí, que é um problema de direito intertemporal, né? Como que a gente vai fazer com os prazos que se iniciarem na vigência do Código de 73, mas estiverem ainda no meio, quando da entrada em vigor do Código de 2015. Dr. Reis, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Imagina.
Muito bem. Os prazos em curso. Há duas posições que estão se formando, uma com um pouco mais de força, uma com um pouco menos. A primeira é no sentido de se obedecer a regra do Código 73 até onde já foi, e a partir do momento em que o Código 2015 entrar em vigor, para se tratar de norma processual aplicável desde já, passar a se contar o prazo em dias úteis, né? A teoria de que leva em conta que não se trata de norma de direito substancial, portanto, se aplica desde já. Então, a partir do momento da vigência, se aplica o Código de 2015. Mas, conquanto doutrinariamente seja correta a posição, isso pode trazer algumas complicações. E hoje a gente vive, infelizmente, não, felizmente, mas infelizmente no campo do direito processual, a gente vive uma era de direito digital. E me diziam os assessores lá que cuidam da TI, tecnologia da informação, que você não tem como configurar o sistema para fazer essa possibilidade de contagem de prazo de maneira diferente. Então, você tem que adotar ou uma solução ou outra. Ou se conta tudo em prazo em dia útil, ou se conta tudo o prazo em dias corridos. Então, me parece que a melhor alternativa, e é essa que vem ganhando mais força, seja aplicar aquela teoria do isolamento dos atos processuais. Cuidar, se um ato processual, e aqui entendido o ato processual como o prazo em si, ele se iniciou na vigência do Código de 73, aplica-se a regra do Código de 73. Aliás, é uma regra mais pragmática, que não dá aso a muita discussão. Então, a regra passa a ser simples. Olha, se o prazo se iniciou antes da entrada em vigor de 2015, se aplica 73. Se o prazo se iniciou depois da entrada em vigor do Código 2015, se aplica o Código 2015. Eu, particularmente, deixando de lado qualquer preciosismo de direito processual, mesmo porque sempre encarei o direito processual como método de trabalho, como algo que uma forma de se aplicar o direito material, não é um fim em si mesmo. Então, eu acho que a gente não tem que ficar discutindo muito pormenor de direito processual. Então, eu acho que se trata de uma regra pragmática que eu acho a melhor de ser adotada. Se iniciou no Código 73, aplica 73. Se iniciou no Código 2015, aplica 2015. E me dizia o assessor lá da TI que isso dá para fazer. Então, se dá para fazer, o processo é eletrônico hoje, então se aplica, por conta de uma imposição da via eletrônica, acaba se vinculando aí o processo civil. Fazer o quê? Paciência. Dias úteis, então. Muito bem. E aí, os incisos tratam do início do prazo. Então, inciso 1. O prazo de 15 dias úteis se inicia da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, porque pode haver várias, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Tá? Então, há duas formas de se frustrar a conciliação, seja o não comparecimento de uma das partes, que frustra a conciliação, seja a não realização do acordo. E aí se inicia o prazo de 15 dias da própria audiência. Por quê? Porque a parte está representada por advogado na audiência. Então, não obtida a conciliação, o prazo se inicia primeiro dia útil seguinte. Né? Então, se a audiência de conciliação foi feita numa quinta-feira, sexta-feira se inicia o prazo de 15 dias úteis. Né? Inciso 2. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação, apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4, inciso 1. O que é o 334, parágrafo 4, inciso 1? O autor, já na inicial, não quis a audiência, manifestou-se expressamente. O réu, com antecedência de 10 dias da audiência que foi designada, porque o juiz teve que designar, também manifestou seu desinteresse, ou seja, ambas as partes manifestaram desinteresse. O prazo para o réu se inicia quando ele protocolar a manifestação de desinteresse. A partir daí, e porque é ele que está manifestando o desinteresse, ele sabe que o prazo está correndo por força de lei. Então, se inicia o prazo de 15 dias a partir do desinteresse do réu, desinteresse que tem que pressupor também o desinteresse do autor, porque senão a audiência se mantém. Muito bem. Inciso 3 é a regra que estamos acostumados, prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação. Aqui mantém-se a regra de que trata-se de direitos indisponíveis, quaisquer direitos que não admitam a composição, que o juiz não designou a audiência de conciliação,
Então, o prazo se conta da juntada dos autos ao mandado, da juntada dos autos do aviso de recebimento, do edital. Aí não há inovação, é a mesma regra do prazo do Código de 73. O parágrafo 1º diz o seguinte: no caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, ou seja, o desinteresse na audiência, o termo inicial previsto no inciso 2, ou seja, prazo para apresentação, será para cada um dos réus a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Isso aqui é o que eu falo. Muitos dispositivos do Código aqui trazem pouca visão prática. Parece que boas intenções, mas pouca visão prática. Isso aqui traz uma confusão terrível. Então, vamos passar para o exemplo prático de como acontece aqui. Você tem 4 litisconsortes. Todos são citados. Como eu disse, basta o silêncio de um para que a audiência se realize. Mas, ao mesmo tempo, o Código diz que, se eu manifesto meu desinteresse na condição de litisconsórcio passivo, o meu prazo de defesa começou. Por quê? Porque, se todos manifestarem desinteresse, o prazo de cada um será individual, independente. O prazo de 15 dias corre daquela manifestação, do protocolo da manifestação de desinteresse. E aí surge uma situação que é bizarra, porque eu não sei se o outro litisconsorte vai ter interesse na audiência de conciliação ou não. Se ele tiver interesse, o prazo vai se contar só da realização da audiência. Agora, eu não sei se ele vai ter interesse ou se ele não vai ter interesse. Porque, se todos manifestarem desinteresse, aí o prazo de cada um vai ser individual. E isso, na minha opinião, é um tiro no pé da conciliação, porque se você dá prazos individuais, pode ser que 3 manifestem desinteresse, mas um não se manifeste, ou manifeste interesse. E aí vai haver audiência de conciliação. Mas vai haver uma audiência de conciliação com 3 contestações já nos autos. Quer dizer, se a intenção era tentar conciliar as partes, e se sabemos que a conciliação ela é mais frutífera no início do processo, sem que haja aquele desgaste, ao mesmo tempo, o legislador impôs aqui um ônus, que é o ônus de apresentar as defesas em prazos individuais. E pior, a depender do comportamento dos demais litisconsortes, pode ser que o meu prazo esteja correndo sem eu saber. Porque, como eu disse, se alguém quiser a audiência ou deixar de se manifestar, o meu prazo não está correndo do meu pedido de cancelamento, ele vai correr da audiência. Só que, como um bom advogado, eu não vou pagar para ver, né? Então, eu vou apresentar a minha defesa. Ou seja, resumo, tratando-se de litisconsórcio, o réu tem que apresentar a contestação. Porque, se ele não tiver interesse na audiência, pode ser que o outro também não tenha, e aí o prazo dele pode ser que corra, né? Então, me parece aqui uma norma, essa do parágrafo 1º, absolutamente contraproducente, né? O parágrafo 2º ainda insiste no erro. Quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2, que diz o quê? Quando não se admitir a autocomposição. Então, aqui não tem audiência de conciliação. Havendo litisconsórcio passivo, e o autor desistir da ação em relação ao réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da data da intimação que homologar a desistência. Na verdade, aqui não. Na verdade, essa regra está certa, né? Então, é aquela hipótese em que eu demando contra 2 réus, não consigo, cito um e tenho muita dificuldade de citar o outro. O prazo não se iniciou ainda, né? E aqui nós estamos falando das hipóteses de que não admitem autocomposição, então eu não vou marcar audiência. Então, na medida em que o autor desiste do segundo, o prazo para o primeiro contestar só vai correr a partir da intimação dessa desistência, que já era voz jurisprudencial há muito tempo, né? Seguindo. O artigo 336 prescinde de leitura porque ele repete o artigo 300 atual. O artigo 337 traz novidades. Quais sejam? Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. E aqui é o princípio da concentração de todos os atos na contestação. Então, primeira inovação, inciso 2. Incompetência absoluta e relativa. Portanto, nós somos acostumados
a que a incompetência relativa seja arguída por meio de exceção de incompetência, não é? A exceção deixou de existir no Código de 2015. Seja a exceção de incompetência, seja a exceção de suspeição, ambas não existem mais. Ambas serão apresentadas no próprio corpo da contestação. A incompetência relativa também, né? E a suspeição por meio de uma peça apartada, mas no corpo da defesa. Muito bem. Então, deixam de ter vigência aquelas regras de suspensão da ação do artigo 306 atual, da autuação em apartado de uma exceção. Não se altera a substância. O autor continua se manifestando sobre a alegação, existe uma decisão, e tal como a decisão da exceção de incompetência não se tratava de uma sentença, continua não se tratando de uma sentença, é uma decisão interlocutória aqui, né? Mas, seja a competência absoluta, seja a competência relativa, elas são arguídas por meio de preliminar de contestação, e não mais numa peça apartada. Inciso 3, incorreção do valor da causa. Então, também, aquele incidente de impugnação ao valor da causa, ele deixa de existir, e o valor da causa é discutido também em preliminar de contestação. O que estamos prevendo aqui, e essa é uma previsão certa, é que as contestações vão passar a ser extremamente inchadas, já são, né? E vão passar a ser ainda maiores, né? O próprio processo, em razão de não haver mais esses incidentes, bons ou ruins, mas o processo ele vai passar a ser extremamente concentrado, extremamente denso, né? Os demais incisos não trazem novidade. O inciso 10 trata da convenção de arbitragem, né? Então, também, a existência de cláusula arbitral, ela deve ser alegada em preliminar de contestação. E aqui, havendo a cláusula arbitral e sendo alegada, a hipótese é de extinção do processo sem julgamento do mérito, né? Não se trata, como estávamos acostumados na hipótese de exceção de incompetência, por exemplo, de remeter os autos à arbitragem, porque não há autos que sejam remetidos aos árbitros, porque o procedimento arbitral é diferente. Então, o legislador optou por conta dessa distinção de procedimentos, na extinção pura e simples do processo, né? Artigo 485, inciso 7, extinção do processo sem julgamento de mérito em face da existência de cláusula arbitral, e remessa das partes à via da arbitragem. Mas aqui tem uma coisa que o Código quis deixar claro. Pode o juiz conhecer da cláusula arbitral de ofício? Ou seja, se as partes, num contrato, estabeleceram a arbitragem como um meio de solução do seu conflito, pode o juiz conhecer e remeter, extinguir o processo e remeter a arbitragem de ofício? O Código respondeu a essa pergunta que o Código 73 não respondia. Não pode, foi a opção do legislador. Então, o parágrafo 6º desse mesmo artigo 337, ele diz que a ausência de alegação, ou seja, a ausência de alegação de arbitragem em preliminar de contestação implica a aceitação da jurisdição estatal e a renúncia à arbitragem. E isso ele fez sob pena de preclusão. Então, o autor, ciente da existência de cláusula arbitral, arriscou ajuizar perante a justiça estatal. O réu, se alegou, o juiz extingue. Se não alegou, perpetua-se a justiça estatal. E isso sob pena de preclusão, ou seja, não adianta alegar depois. Passou a contestação, entende-se que ambas as partes aceitaram a justiça estatal, e o sujeito não pode, por exemplo, num recurso, depois dizer, olha, não falei nada na contestação, mas eu estou vendo aqui que existe uma cláusula arbitral e eu peço, portanto, a nulidade do julgamento. Não pode. Tá? O parágrafo 6º ele foi expresso, ele diz: a ausência da alegação de existência de convenção de arbitragem, na forma prevista nesse capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral, ou seja, implica renúncia. Então, o sujeito não pode, e muitos advogados muitas vezes fazem isso, deixam de alegar o que consideram um vício insanável para ver qual vai ser a resposta jurisdicional. Se lhes for favorável, eles não falam nada. Se não for favorável, eles alegam. Aqui não vai dar para fazer isso.
né? E porque isso implica renúncia. Assim como também a incompetência relativa, embora não haja mais exceção, mantém-se a regra de que, uma vez que não haja alegação em preliminar de contestação, perpetua-se a competência do juiz por onde corre o processo. Muito bem. Inciso 11. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. Não há mais impossibilidade jurídica do pedido, né? A impossibilidade jurídica do pedido deixou de ser uma condição a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser uma condição da ação. Por quê? Porque há muito a doutrina já era unânime em dizer que a possibilidade jurídica do pedido toca ao mérito, na verdade, né? Não faz diferença você ter a sua pretensão julgada improcedente porque à luz do direito material você não tem razão, ou porque à luz do direito material não há previsão para a procedência do seu pedido. Tanto faz, uma situação ou outra, a hipótese é de improcedência, não é de possibilidade jurídica, né? Se um pedido, se o sistema não prevê a possibilidade daquele pedido, sua pretensão é improcedente. Ponto final. Então, o legislador retirou a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. E ele fez uma outra coisa, que no plano prático não tem diferença, mas no plano teórico tem bastante diferença. Vocês não vão achar no Código 2015 essa expressão condição da ação. Ele não usa mais a expressão condição da ação, o que aproxima o Código da doutrina que diz que se trata de pressupostos processuais. Não há, na verdade, condições da ação. Isso é tema de processo civil, não interessa muito no plano prático, mas vocês não vão achar mais o termo condição da ação. O artigo 485, inciso 6, quando fala de extinção sem julgamento de mérito, ele fala novamente da ausência de legitimidade e de interesse. Ele não fala mais nas condições da ação e também não fala mais na possibilidade jurídica do pedido. Inciso 13. Indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça. A Lei 1060, de 50, ela foi praticamente inteira revogada pelo Código. O Código, ele, lá por volta dos artigos 100 e seguintes, ele disciplina absolutamente a questão da gratuidade da justiça, né? E o artigo 1072, inciso 3, na parte final do Código, ele diz os poucos e irrelevantes artigos da Lei 1060 que continuam em vigor. A grande parte da Lei 1060 foi revogada, né? Então, a gratuidade da justiça, ela é agora resolvida também no curso do processo. Então, vejam, e aí eu tenho sempre chamado a atenção para isso, que o juiz, apresentar a contestação, ele vai se ver à frente de uma série de, hoje, chamadas defesas, né? Temos que usar o plural, das defesas. A impugnação à assistência judiciária, a impugnação ao valor da causa, as exceções que antes eram exceções, as preliminares ao mérito, efetivamente, e é preciso, de alguma forma, que o juiz faça o processo caminhar em relação a todas essas defesas. Então, não é possível que o juiz ele deixe tudo de lado e cuide só da assistência judiciária, ou ele deixe as outras questões de lado e cuide só da impugnação. O que, na minha opinião, vai fazer com que aquele juiz mais pragmático e mais organizado crie esponte própria a pensos. Porque pode muito bem ser que as coisas caminhem em ritmos diferentes. A impugnação tome um rumo diferente, a impugnação à gratuidade tome outro rumo, e, às vezes, por conta dessa confusão que se cria no processo, o próprio mérito do processo mesmo deixa de ser julgado, ou ele é postergado o seu julgamento, porque você fica tratando de questões que antes eram tratadas de maneira mais esparsa, agora são tratadas de maneira concentrada. Então, é preciso que o juiz, a gente vai precisar de juízes com raciocínio organizado. Sempre precisamos, né? Mas antes o código ele dava um norte de como organizar aquilo. Agora, se o sujeito não tiver um pouco de organização de raciocínio, é muito fácil que o processo fuja dos trilhos, né? Não ande, exatamente, não ande. Você fique tratando de questões que são periféricas e o próprio mérito do processo deixe de ser analisado e julgado, né? Então é preciso muita
sistematização aqui, né? Perspicácia também. Muito bem, o artigo 338, ele traz algo que eu considero extremamente salutar. O que ele diz? Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Quem tem prática no processo civil sabe que todos nós já fazíamos isso, né? Qual é o exemplo mais corriqueiro disso? Aquelas ações de cobrança de condomínio, né? Então, muitas vezes, você ajuiza uma ação de cobrança de condomínio levando em conta quem seja o proprietário na matrícula. Ajuiza-se a ação e se verifica que, por conta de uma escritura não levada a registro, ou por conta, no mais das vezes, de um instrumento particular não levado a registro, já é outra pessoa que está lá há muito tempo, já, né? Existe dissenso jurisprudencial sobre quem seja o legitimado passivo. Há quem diga que não, que continua sendo o proprietário, ainda que ele tenha alienado o bem, por conta da necessidade depois da arrematação e a necessidade da continuidade no registro de imóveis. E há quem diga que não, que legitimado passivo é o adquirente, né? Claro, é o advogado quem vai optar por um ou por outro. Mas vamos pensar numa hipótese assim bastante clara de ausência de responsabilidade. Então, faz já 10, 15 anos que o sujeito alienou o seu imóvel, os boletos de cobrança de condomínio já saem em nome do adquirente, ou seja, o proprietário não tem mais nada a ver com aquilo, né? O autor toma ciência disso na audiência de conciliação. Ele fica sabendo lá na audiência, porque aparece um sujeito e fala, olha, está aqui o compromisso de compra e venda, isso acontece toda hora. Está aqui, eu já vendi para esse sujeito, nem sabia mais, não sabia que ele não pagava condomínio, não tinha ciência, né? E, muitas vezes, o autor, à vista dessa comprovação na audiência, fala, olha, então, eu quero substituir, eu quero colocar o outro réu, então. O Código 73, ele não dava essa possibilidade. À luz da técnica processual, você teria que extinguir o processo por ilegitimidade e teria que ajuizar um novo processo. Nenhum juiz com um pouco de raciocínio fazia isso, né? Sujeito na audiência de conciliação fazia a coisa de maneira informal. Ok, extingo o processo e incluo no polo passivo o outro réu e determino sua citação. Só que isso era feito sem embasamento técnico. Era feito por conta da sensibilidade dos juízes. Agora, o Código 2015 prevê tecnicamente essa possibilidade. Então, à vista da ausência de legitimidade percebida pelo autor, e aqui nós estamos tratando do autor de boa-fé, claro. Ele ajuizou errado não porque ele quis, ele ajuizou errado porque as circunstâncias concretas levaram a que ele ajuizasse a ação em face daquela pessoa. Muito bem. Ele verifica que não é o legitimado passivo. Então, possibilita-se a alteração do polo passivo. Aquele que era réu deixa de ser, sai do processo e ingressa um novo. Mas aí o que diz o parágrafo único? Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados em 3% e 5% do valor da causa, ou por equidade. Então, isso aqui é um incentivo para que o autor concorde. Olha, não vamos discutir, tá? Porque muitas vezes, e a gente vê isso, ainda muito com advogados mais novos, o sujeito tem insegurança em deixar o autor escapar, né? Então, ele fala, não, tudo bem, é outro, mas vamos incluir o outro, então, mas eu não quero que esse saia. A gente vai ver que tem essa possibilidade um pouco depois. Mas o que o legislador faz? Ele incentiva o autor a ter um pouco mais de coragem. Olha, se você concordar com a exclusão desse réu desde já, você paga honorários de maneira reduzida, mesmo porque o sujeito quase que não teve nenhum trabalho, né? E o 339, ele remete àquela parte principológica do Código, que é a imposição do dever de boa-fé. Todo o Código ele está atrelado a essa imposição do dever de boa-fé. Então, o que ele diz é o seguinte: quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Então, o réu ele alega ilegitimidade, ele diz, olha, não sou eu. E aí a gente precisa ver,
Você sabe quem é, então, ou realmente você não tem condição de saber? Se você não tem condição de saber, ok, o autor concorda, você é excluído, e ele tem um prazo para tentar indicar o polo passivo. Agora, se, diante das circunstâncias concretas, houver indícios de que o réu sabe quem deveria ser incluído no polo passivo, um outro exemplo, por exemplo, uma colisão de veículos, você não é o responsável mais porque se você vendeu o seu carro, mas você sabe para quem você vendeu o seu carro, mas você deixa de indicar. Então, você pode ser responsabilizado pelas despesas que o autor tiver por conta da não indicação correta do polo passivo. Então, o que impõe o dever de boa-fé? Alega-se a ilegitimidade, mas, ao mesmo tempo, se diz, então, quem é a parte legítima ou, na hipótese de responsabilidade, quem é a parte responsável. Parágrafo 1º. O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se o parágrafo único que diz que impõe ao autor o ônus de pagar os honorários, ainda que de maneira reduzida, daquele que saiu. Mas o parágrafo 2º, ele dá também, porque as coisas nem sempre são assim preto no branco, ele possibilita a inclusão de um outro réu sem a exclusão do primeiro. Ele diz o seguinte: no prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. Então, isso são aquelas hipóteses em que o réu vem e diz, olha, eu não sou o responsável, eu indico o responsável. O autor, em 15 dias, analisa aquela manifestação do réu e diz, olha, eu não estou convencido. Eu prefiro correr o risco de mantê-lo no processo e depois pagar honorários e ter uma sentença de procedência, a concordar com a sua exclusão do polo passivo. Então, ele mantém o primeiro réu no polo passivo e pede a inclusão de um segundo réu no polo passivo. Ele não está bem certo sobre a ausência de responsabilidade ou sobre a ausência de legitimidade. Artigo 340. Incompetência absoluta ou relativa. Aqui também, uma inovação salutar. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro do domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Isso faz todo sentido, né? Porque se considera a razão da incompetência o fato de que o réu não é obrigado a litigar, se não na comarca onde reside, para aquelas hipóteses da regra geral de competência pelo foro do domicílio do réu, não faz nenhum sentido impor a ele o ônus de vir, por exemplo, até São Paulo para protocolar a sua contestação. Então, vamos pensar num sujeito que mora lá em Araçatuba, o sujeito é citado, não faz sentido que ele tenha que vir até aqui, né? Muito mais simples de que se possibilite o protocolo da contestação no próprio juízo que ele considera competente. Mas isso traz um probleminha. Aonde ele vai protocolar? Né? Aonde? Em qual vara? Então, o que o parágrafo 1º diz? A contestação será submetida à livre distribuição, ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntado aos autos dessa carta, seguindo-se sua imediata remessa para o juiz da causa. Né? Então, a gente tem uma primeira possibilidade, por exemplo, a citação por carta. Então, o sujeito foi citado por carta, não foi carta precatória, carta do correio. Né? Ele quer protocolar a contestação dele. O que ele faz? Ele vai lá no fórum de Araçatuba e distribui. E aí, isso, sempre os probleminhas aí de ordem prática. Né? O distribuidor vai ter que criar uma nova classe, porque não existe classe de contestação. Né? Não existe classe de protocolo de contestação. Então, mais um probleminha aí para o tribunal. Né? O sujeito vai distribuir. Então, ele distribuiu, caiu para a 2ª Vara Civil de Araçatuba. Como a gente vai ver um pouquinho para frente, se a alegação de incompetência, se der procedência a essa alegação, essa vara para onde foi distribuída livremente vai passar a ser a competente para o julgamento da causa. Né? Agora, pode ser que ele tenha sido citado por precatória, e essa precatória ela é distribuída de São Paulo lá para Araçatuba, e ela é efetivamente distribuída para uma das varas. E aí não tem muita dúvida, o sujeito vai protocolar a contestação na vara, diretamente na vara, para onde foi distribuída a precatória.
Como eu disse, parágrafo 2º, reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado prevento. Né? Então, como eu disse, para onde ele distribuiu a sua contestação ou para onde veio a precatória, se a alegação de incompetência for julgada procedente, aquela vara, aquele juízo passa a ser o competente. Muito bem. Parágrafo 3º. Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação se tiver sido designada. Aí, eu chamo a atenção para isso. Eu falei daqueles 9.000 processos, que vão ser 9.000 audiências, sem contar todos os outros fóruns. E o problema é esse, tem uma série de audiências que não vão se realizar. Elas vão tomar lugar nas pautas, mas elas não vão se realizar. Seja porque haverá a recusa do réu, nas hipóteses em que houver recusa do autor também, e aí você tira de pauta, mas você não tem tempo de colocar outra coisa. Né? Seja nessas hipóteses de alegação de incompetência. Então, eu falo, são algumas coisas aqui um pouco contraproducentes. Né? Então, o juiz marcou, porque ele foi obrigado a marcar a audiência de conciliação, mas teve alegação de incompetência, suspende-se aquela audiência. Depois de julgada a alegação de incompetência, aí se designa uma nova audiência. Ou aqui, se ela for improcedente, se for competente o juiz originário, ou no juízo para onde foi remetido o processo. Então, aquela primeira audiência de conciliação que se designou foi perdida, nas hipóteses em que for alegada a incompetência. Né? Depois, vai se designar uma outra. Então, o parágrafo 4º diz, definida a competência, o juízo competente designará nova data para a audiência de conciliação ou de mediação. E aí, a gente pode começar a pensar em todos os problemas. Pode haver litisconsortes que já apresentaram suas defesas, as defesas vão ter que ser remetidas, vai ter que ter comunicação a todos de que a audiência que tinha sido marcada não vai mais ser designada. Isso não tenham dúvidas que a entrada em vigor do Código nos primeiros 5 anos, no mínimo, vai gerar uma série de inconvenientes. Né? Haverá convenientes também, claro, mas vai gerar uma série de problemas, principalmente de ordem prática. Os artigos 341 e 342 repetem a atual redação dos artigos, respectivamente, artigos 302 e artigos 303. Muito bem. Passamos, então, da contestação à reconvenção. Né? E aí o artigo 343, ele traz uma primeira inovação. A reconvenção ela não é mais ajuizada por meio autônomo. Né? Ela continua tendo a natureza de ação, evidente, porque há partes, há uma causa de pedir, há um pedido, há uma pretensão conexa, mas contraposta à pretensão do autor, mas ela deixa de ser uma ação no que diz respeito aos aspectos práticos. A necessidade de distribuição, recolhimento de custas, recebimento de um número novo, isso tudo deixa de existir. É na própria contestação que o sujeito apresenta a sua pretensão inversa, como se faz no procedimento sumário, que, aliás, acabou no Código de 2015, como se faz com o pedido contraposto. Né? Então, deixa de ter relevância, inclusive, aquela distinção que se faz entre natureza dúplice de ação, que prescinde de reconvenção, porque, por conta da própria natureza do direito material, a pretensão inversa é uma pretensão naturalmente imposta também ao autor. Isso deixa de ter relevância prática, porque hoje qualquer pedido contraposto, e seria melhor ter falado em pedido contraposto, porque é disso que se trata, ele pode ser trazido por meio da contestação. E alguns probleminhas aí vão surgir, que são problemas que a gente verifica no dia a dia. O mais grave, uma certa ausência de clareza na exposição dos advogados. Então, você, muitas vezes, do corpo de uma contestação, você vai ter que presumir
se o sujeito está fazendo algum pedido ou se ele não está fazendo algum pedido. Porque antes era claro, se você tinha uma reconvenção, você tem uma reconvenção, ponto final. Aqui não, o sujeito vai escrever e a gente se vê à frente um dia a dia de iniciais e contestações com 60, 70 páginas, e você, muitas vezes, não sabe se o sujeito está fazendo um pedido ou se ele não está fazendo um pedido. E se a gente for na parte do pedido, eu vou voltar um pouquinho. Olha aqui, o pedido. O que o legislador fez aqui? Isso é temerário. Artigo 322. O pedido deve ser certo. Mas o parágrafo 2º diz o seguinte: a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Não sei. Eu dei uma palestra com o desembargador José Horácio, e ele tratou disso. Ele falou, eu leio, releio e não sei, não consigo entender. O que deve ser certo, mas pode ser duvidoso. Pode ser duvidoso, exatamente, porque a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Claro, como que não vai observar o princípio da boa-fé, né? Isso é evidente. Agora, o que é o conjunto da postulação, né? Então, a gente já tem uma primeira dificuldade quando a gente trata da análise da petição inicial. Mas, mal ou bem, na petição inicial, é certeza de que tem um sujeito lá que ajuizou uma ação. Então, ainda que você possa ter alguma dificuldade na interpretação do pedido, e o que é isso? Parece ser claro, né? Elementos da ação, partes, causa de pedir e pedido. É claro, mas hoje não é mais claro. Por quê? Eu falei, em tempos de processo digital, de recorte e cola, de uma ausência absoluta de técnica, muitas vezes os pedidos são feitos no corpo da petição inicial, e quando você vai na parte do pedido mesmo, você verifica que aquilo não condiz com o que foi narrado. Então, o mais certo seria o juiz fazer uma análise detida. Quer dizer, o mais certo seria o advogado peticionar corretamente, mas o juiz fazer uma análise detida de tudo. Mas muitas vezes não há tempo para isso. E por conta e aqui eu vou falar de aspectos bem práticos mesmo, que infelizmente a nossa geração está vivendo, a minha geração está vivendo isso. É muito difícil trabalhar com processo digital. Vocês já devem ter ouvido isso. O processo digital ele trouxe uma série de benefícios, ele tornou a prestação jurisdicional mais rápida, ele diminuiu práticas burocráticas, mas, para o juiz, especificamente para o juiz, a coisa ficou muito mais difícil. Porque você tem uma aceleração enorme do ritmo dos processos e você tem, e aí eu vou falar do dia a dia prático mesmo, você tem que ler numa tela. O tempo inteiro, o dia inteiro, e nós somos todos seres humanos, e temos um limite. Então, você, depois de lendo durante 2, 3, 4 horas numa tela, a cabeça começa a doer muito, os olhos começam a lacrimejar, e você pega um fórum como o Fórum Central, você abre lá o seu primeiro arquivo, é uma ação de despejo. Mas você abre o seu segundo arquivo, é uma ação de concorrência desleal que implica um prejuízo de 7 milhões de reais. E não tem uniformidade. O Fórum Central tem tudo, desde a competência mínima até uma competência máxima. E você está lendo aquele negócio durante 3, 4, 5, 6 horas, numa tela, cansado. Documentos. Todos aqui tem uma prática enorme de manusear processos, manusear autos. A gente não manuseia autos mais, você tem que ficar procurando os documentos, né? Muitos advogados não fazem índices, então você não sabe onde estão os documentos. Então você tem que abrir um por um os documentos. Acontece que você abre uma pasta de um processo digital, às vezes não. Corriqueiramente tem 1.200, 1.300 páginas. Como é que você acha um documento? Né? E a petição inicial tem 70, 80 páginas. Como é que você vai fazer? Então, você já tem uma primeira dificuldade na interpretação dessa petição inicial. Claro que há petições iniciais feitas de maneira muito correta, não tem muito problema, você dá uma olhadinha e vê que está tudo certo.
mas muitas não são. Aí complicou tudo, porque você tem na contestação a possibilidade da apresentação de uma reconvenção. E como é que você vai saber que o sujeito apresentou uma reconvenção na contestação? Você vai ter que ler a contestação inteira. Coisa que sabemos, muitos juízes hoje não fazem. Por quê? Porque o próprio tribunal diz que não precisa fazer, porque apresentada a contestação, se trata de um ato ordinatório que determina que se apresente réplica. Ou seja, muitas vezes a conclusão sequer vai para o juiz. O próprio cartório já determina que se apresente réplica. Mas isso não dá mais para fazer. Por quê? Porque pode ter um pedido reconvencional. Quando tinha a reconvenção em apartado, então você sabia, o cartório tinha que mandar para o juiz para analisar a reconvenção. Então o juiz vai analisar a reconvenção, ok. Agora não tem mais peça apartada. Está no corpo da contestação. O cartório não pode dizer aquele negócio ao autor pelo prazo de 10 dias para apresentação de réplica. Não dá para fazer isso. Mesmo porque o prazo, não é, se tiver uma reconvenção, o prazo é de 15 dias úteis para apresentação de defesa à reconvenção. Então, toda contestação vai ter que ser lida inteira. Quem vai ler? Quem vai ler? O juiz. A princípio é o juiz. Exato. Mas aí, concordo, o auxiliar. Mas um auxiliar muito bem preparado. Por quê? Porque ele vai ter que analisar a contestação, interpretar a contestação para saber se aquilo lá implica algum pedido ou não implica algum pedido e analisar esse pedido à luz do conjunto da postulação. Né? Então, então, essas coisas, eu falo, elas são bem intencionadas, mas elas complicaram um pouco. O que eu prevejo? E conversava com outros professores sobre isso. Que os advogados, ao menos aqueles mais ciosos, continuem apresentando a reconvenção numa peça em apartado. Não importa que ela não seja distribuída, não importa que ela não ganhe um número, mas você termina a sua falando em processo digital, você faz duas pastas diferentes, uma pasta da contestação e uma pasta da reconvenção. E não me venha um juiz indeferir aquela reconvenção dizendo, olha, não, tinha que ser apresentado junto com a contestação. Pelo amor de Deus. A questão é de método. Né? Então, é melhor, na minha opinião, que, embora não se trate mais formalmente de uma ação, a reconvenção continue sendo apresentada numa peça em apartado, junto com a contestação. Então, você faz um troço. Da página 1 a 20 é contestação. Da página 21 à página 40 é a reconvenção. Né? Fica mais simples, fica mais prático, e o advogado não corre o risco de que a sua contestação, de que a sua reconvenção apresentada em contestação não seja sequer vista. Né? Qual a redação do artigo 343? Na contestação é lícito ao réu propor reconvenção. Primeira vez que se usa esse verbo também. Propor reconvenção para manifestar. Por que ele quis usar esse verbo propor, que nunca a gente ouviu, não é tecnicamente um verbo utilizado? Porque ele quis tirar o ajuizar. Porque se você coloca ajuizar, iam entender que o sujeito tem que distribuir, dar número, tudo mais. Então ele quis deixar claro de que não se trata mais de ajuizamento. Mas a essência é de uma ação ainda, evidente. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com um fundamento de defesa. Ok, até a regra de conexão aqui não se alterou. Parágrafo 1º. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Aqui melhorou a redação, né? Deixou bem claro que se trata de uma intimação na pessoa do advogado, embora, e a gente sabe que o conceito de citação é o chamamento da parte contrária para a apresentação de defesa, aqui ele usou o verbo intimação, mas por que intimação? Porque a intimação se faz na pessoa do advogado. Né? Embora se trate de uma pretensão inversa aqui, evidentemente que o autor tem advogado e ele é intimado da existência da reconvenção por meio de seu advogado. Muito bem. Parágrafo 2º. A desistência da ação ou ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Então, manteve-se a regra da absoluta independência entre ação e reconvenção.
né? E aí você tem probleminhas no plano prático também, porque você pode ser que extinga a petição inicial, mas aquela peça de defesa onde foi apresentada a reconvenção, ela permanece lá por conta da reconvenção, mas ela permanece com toda aquela matéria de defesa da contestação. Quer dizer, fica um processo, assim, entre aspas, um pouco mais sujo, né? Ele não fica tão claro. Os parágrafos 3º, 4º, 5º trazem 3 inovações que também são boas do plano de vista doutrinário, mas que acarretarão problemas no ponto de vista prático. Quais sejam? Parágrafo 3º. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Ou seja, expansão subjetiva, que tanto a jurisprudência sempre se colocou de maneira contrária, agora é prevista expressamente pelo Código, né? Então, a inclusão de uma nova pessoa que não fazia parte do processo. Então, ao ajuizar uma ação em face de alguém, eu devo estar ciente que pode ser que o réu inclua no meu polo lá uma pessoa nova. Claro que não é um litisconsorte em relação à ação principal, mas é um litisconsorte passivo em relação à reconvenção, né? Com algumas vozes dissonantes, a ideia que se tinha era de que não poderia haver, senão, extensão objetiva da causa de pedir, né? Mas a extensão objetiva. A extensão subjetiva ela nunca foi permitida. Não se permitia a inclusão de um novo litisconsorte. E isso pode gerar, inclusive, alterações de competência, né? Então, se você inclui, por exemplo, a fazenda, altera-se a competência. Então, aquele sujeito que demandou vai ver o seu processo indo lá para a vara da fazenda sem que ele quisesse isso, né? E assim por diante, né? Parágrafo 4º. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Aí o litisconsórcio já não é no polo passivo da reconvenção, mas no polo ativo da reconvenção. Então, eu ajuizo a ação de em face de alguém, e esse alguém reconvém contra mim em litisconsórcio com outra pessoa. Ele traz alguém também para o curso do processo, tá? Vai surgir um problema que a gente vai ter que enfrentar, que é a possibilidade de reconvenção da reconvenção. Reconvém, entrou uma pessoa nova no processo, ele pode reconvir. E ele pode reconvir em face daquele por quem ele foi trazido e em face de um terceiro. E eu não sei que... Vai caber aos juízes botar um fim. Botar um fim. Botar um fim. Porque a partir do momento que você permite a extensão subjetiva, aquele que foi trazido para o processo, ele é, entre aspas, novo no processo. Ele pode querer trazer um outro, né? E assim por diante, né? Então, isso... O parágrafo 5º, ele pode trazer, pode ser que ele faça viver no nosso sistema processual algo que a gente não tinha, que é a chamada ação coletiva passiva, defendant class action, né? Que a gente não tinha. O que ele diz? Parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face de substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual, né? Então, se eu tenho alguém que é substituto processual, é porque ele é substituto processual daquele que tem a pretensão, né? O réu, ao reconvir, ele reconvém em face daquele que tem a pretensão e é substituído por quem ajuizou a ação. E aí a gente tem aberta a porta para a chamada ação coletiva passiva. Por quê? Admite-se doutrinariamente que as associações ou o Ministério Público, por exemplo, ajam por substituição processual. Então, na defesa, por exemplo, de interesse individual homogêneo, vamos pensar nos poupadores de caderneta de poupança, né? O Ministério Público, o IDEC,
os dois mais proeminentes, aí ajuizaram ações civis públicas. Mas a gente poderia pensar em qualquer tipo de ação civil pública ajuizada por substituto processual, né? Ministério Público. Então, vamos supor que o Ministério Público ajuize uma ação em face de operadora de plano de saúde alegando a nulidade de cláusula contratual. Né? Então, tem uma cláusula de carência lá em determinado plano de saúde, o Ministério Público ajuiza uma ação em defesa de interesses individuais homogêneos para que aquela cláusula seja considerada nula. À luz desse parágrafo 5º, o réu, no caso aí a operadora de plano de saúde, pode reconvir em face do Ministério Público, mas contra os substituídos processuais, ou seja, contra todos aqueles que têm seus direitos individuais homogêneos, defendidos pelo Ministério Público, defendendo uma pretensão conexa. Qual que a gente pode pensar? A alegação, o pedido de validade de todo o contrato. Então, o Ministério Público substituiu os segurados, pedindo, em face da operadora, a decretação de nulidade de uma cláusula. O que faz? A operadora reconvém, pedindo a validade do contrato inteiro. E aí, o Ministério Público, que é substituto processual, vai defender todos aqueles interesses individuais homogêneos. E aí, como eu disse, se abre a porta para essa chamada ação coletiva passiva, o que não se admitia. Mas, se abrir a porta para a chamada ação coletiva passiva, o regime da coisa julgada vai ter que ser adaptado. Por quê? O Ministério Público é substituto processual. Então, eu acho que aqueles que forem afetados por uma sentença de improcedência, mas não aderiram ao processo, vão poder, pela via individual, discutir novamente a validade do contrato. Né? A regra, a sistemática da coisa julgada, que vale para a ação coletiva ativa, ou seja, hipótese de improcedência, não prejudica aqueles que não aderiram. Hipótese de procedência, aproveita a todos. Ela tem que ser adaptada à ação coletiva passiva, ou seja, improcedência da reconvenção, aproveita a todos. Procedência da reconvenção não prejudica aqueles que não aderiram. A sistemática da coisa julgada, das ações coletivas, vai ter que se adaptar aqui, caso se admita, e parece que a ideia é essa, a Defendant Class Action aqui no parágrafo 5º. Para a gente terminar, para não ficar muito cansativo, o parágrafo 6º, ele reforça a noção da independência da reconvenção e da contestação, quando ele diz: o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. E aí, novamente, vai caber ao advogado que fizer a defesa deixar bem claro que aquilo lá se trata de uma reconvenção. Agora, é aí que está. Ao reconvir, por se tratar de uma pretensão conexa, mas inversa, o sujeito, quase 100% das vezes, ele se defende daquilo que o autor disse. Como é que o juiz vai saber que aquilo lá não é uma defesa, é só uma reconvenção? Se o sujeito não nominar, e ele não é obrigado a nominar, né? Como é que eu vou saber se aplicam os efeitos da revelia, se o sujeito está se defendendo ou se ele só está reconvindo? Né? Porque hoje, se o sujeito só reconvém, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, se tratar de direito disponível. Você pode até julgar procedente as duas, ou julgar improcedente as duas, contestação e reconvenção, mas a presunção de veracidade dos fatos alegados decorre da ausência de defesa. Agora, se você não tem claro que a peça apresentada é uma reconvenção ou uma contestação, me parece difícil aplicar os efeitos da revelia, na medida em que a reconvenção pode ser feita por meio de um mero pedido ao final, baseado numa peça que é de defesa. Né? Então, é o que eu disse, muitas vezes não fica muito claro, clara a forma como isso vai se dar na prática. A jurisprudência vai achar os seus caminhos, sempre acha. Né? A gente vai ajeitando as coisas, mas é uma crítica que se faz ao Código 2015. Ora, para que fazer um código novo, já com a perspectiva de que vai caber aos juízes acertar todas as coisas? Puxa vida, né?
Poxa, se vai... Então, continuava no Código 73. Né? Se era para fazer um código novo, que se fizesse já com soluções mais realistas, mais práticas. Né? A gente não vai tratar disso hoje, mas tem a parte da chamada estabilização da tutela provisória, acarreta uma série de problemas. A uniformização os sistemas de uniformização de jurisprudência acarreta uma série de problemas, possibilidade de entendimentos diversos entre Tribunal Superior e Tribunal de Justiça, quem vai uniformizar o quê. Quer dizer, haverá problemas. Aliás, não terminou. Eu queria falar de uma última coisa. É o seguinte. Devem ter ouvido falar, o artigo 1015 do Código de 2015, ele trata de números clausos de hipóteses de agravo de instrumento. Né? O Código de 2015 extinguiu a figura do agravo retido, alterou o sistema de preclusões. Né? Não é que as decisões precluam. Elas não precluem, mas elas têm que ser atacadas quando não caiba agravo de instrumento por meio de preliminar de apelação. Então, é errado dizer, olha, acabaram as preclusões nas hipóteses em que não cabe agravo de instrumento. Não, não acabaram as preclusões. Só existe a preclusão se a questão não for alegada em preliminar de apelação, naqueles casos em que não caiba agravo de instrumento. Mas, como eu disse, o 1015 ele trouxe inúmeros cláusulas. Você tem lá incisos do artigo 1015, que trazem hipóteses específicas de cabimento de agravo de instrumento. A contrário senso, quando não for o cabimento de agravo de instrumento, a decisão de momento se torna irrecorrível. Ela pode ser recorrida depois em preliminar de apelação. Há quem diga que isso vai fazer renascer o mandado de segurança contra ato judicial. Né? Porque, muitas vezes, a parte ela tem uma situação de urgência, não está previsto no artigo 1015, o que cabe? O mandado de segurança. Vamos ver se isso vai acontecer ou não vai acontecer. E aqui, na parte da reconvenção, pode ser que isso ocorra. Por quê? A gente sabe que, muitas vezes, uma reconvenção ela é extinta liminarmente. Né? Então, a extinção liminar da reconvenção ela pode se dar com ou sem julgamento de mérito. Sem julgamento de mérito, por conta da ausência de interesse, legitimidade, pressuposto de desenvolvimento válido e regular, ou com julgamento de mérito, uma vez que o Código permite o julgamento liminar do mérito, já quando da análise da petição inicial. Então, uma reconvenção pode ser extinta liminarmente. Só que o artigo 1015 não trouxe a possibilidade de agravo de instrumento contra essa rejeição liminar da reconvenção. O que vai fazer o réu que reconveio e teve a sua reconvenção extinta liminarmente? Ele não pode agravar. Muito bem. Quando se tratar de extinção sem julgamento de mérito, não há grandes problemas, porque o sujeito pode propor ação autônoma. Então, a sua reconvenção foi extinta sem julgamento de mérito, ele propõe a ação, ajuiza a ação de maneira autônoma. Não há grandes problemas. Agora, pode ser que a reconvenção seja extinta liminarmente, por exemplo, por conta de prescrição. Conta de prescrição. E aí, como é que faz? Por quê? O mesmo código, no artigo 356, ele prevê o julgamento de mérito parcial do pedido. O juiz ele vai poder julgar parcelas do pedido ao longo do processo. E todos esses julgamentos parciais de mérito formam coisa julgada. E são passíveis do ajuizamento de ação rescisória. Se você considerar o julgamento liminar de reconvenção por conta de prescrição como um julgamento liminar de mérito passível de formação de coisa julgada, o sujeito não pode ficar sem um recurso. Porque é a própria pretensão dele que estará sendo julgada prescrita. Né? Então, o que tem se defendido é a utilização, por extensão, do inciso 2 do artigo 1015, que prevê a hipótese de agravo de instrumento exatamente para essas decisões parciais de mérito. Né? É aquela velha história que a gente está acostumado de considerar a reconvenção como parte do processo.
né? Então, se você extingue a reconvenção, você o faz no curso do processo considerado como um todo, né? E aí se trata de uma decisão parcial do mérito que é trazido pelo réu reconvinte. Então, se considerar isso, aí sim o inciso 2 traz a possibilidade da interposição de agravo de instrumento em relação à decisão incidental de mérito. Tá? É uma observação que eu faço, porque, assim como diversas outras hipóteses, o artigo 1015 não cuidou de algumas delas. E eu acho que a maioria dos doutrinadores também acha, e dos juízes também, que a gente deve, desde a entrada em vigor do Código, já segurar essa história do mandado de segurança. Porque, senão, a tendência é que proliferem-se os mandados de segurança. E aí, o que você fez? Você deu com uma mão e tirou com outra, porque você diminuiu o trabalho, entre aspas, dos desembargadores, tirando os agravos, mas você fez nascer uma enxurrada de mandado de segurança. E aí isso não resolve nada, né? A celeridade que se buscava acaba sendo um tiro no pé, assim como diversos outros dispositivos do Código. Não é? Bom, da minha parte, é isso. Eu fico à vontade para qualquer comentário ou questionamento. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado. Alguém tem pergunta? Não é pergunta, é só uma observação. Esse código é substitutivo de um deputado baiano, não é isso? Se não estou enganado. Olha, muita gente trabalhou nesse código. Mas né? o principal foi um deputado Teixeira? baiano, né? Eu acho que Paulo Teixeira, né? Exatamente, né? Então, certo, tem algum toque aí, tendo em vista essas concessões, esses problemas, né? Preconceito. É isso. Bom, já que ninguém tem pergunta e ele tem horário, eu quero Silvio, agradecer. eu só quero fazer mais uma observação, que eu não tinha o prazer de conhecê-lo pessoalmente, entende? E quem fez, na hora da organização da pauta desse simpósio, que nós fizemos assim, muito a toque de caixa, correndo, né? Tentando formar o quadro de palestrantes, você foi indicado pelo Dr. Rafael Salvador, que, por sinal, fez os maiores elogios, lhe atribuiu as maiores loas. E você veio realmente reafirmar nessa palestra, a sua grande cultura jurídica, né? E não só o jurídico, mostrando a sua cultura humana, porque você demonstra que é uma pessoa realmente agradável, humana, né? Que nos deixa encantados. Eu agradeço. Da minha parte, eu posso dizer muito obrigado. Eu agradeço, eu que agradeço. E a clareza da exposição, né? Uma coisa tão confusa, e que eu até preciso dizer, num agradecimento, que é a primeira vez, nos meus 8 anos de aposentadoria, que eu me sinto feliz de ter aposentado. Obrigado. Então, aqui está o seu diploma com o nosso agradecimento.